cuidado com isso, tem questão que cobra isso, inacreditavelmente. Que é o seguinte, isso aqui é um vetor o quê? AB. A gente coloca um vetor AB, que a gente coloca em ordem alfabética? Nada a ver. Nada a ver. Por que a gente coloca AB? Porque o B não é o fim, ele vem depois. O A não é o começo, então ele tem que vir primeiro. Por exemplo, se você pegasse um vetor BA, o vetor BA é a mesma coisa de um vetor AB? Não é, não. O vetor BA, onde está o começo dele? O começo dele está onde? Em B. E o final dele? Em A. Aqui não. O começo está em A e o final onde? Em B. Então não é que vem em ordem alfabética, não. Então tem que tomar cuidado com isso, senão você erra na hora da prova. Então que é um vetor AB. Começo em A, final em B. Aí o vetor tem que ter módulo, direção e sentido. Então ele tem que ter módulo, direção e sentido. Então vamos pensar aqui, módulo, direção e sentido. O que é módulo? Módulo é o tamanho do vetor. Por exemplo, aqui, ó, aqui eu estou colocando 3 divisões. E cada pedacinho vale 1 metro. Então aqui tem quantas divisões? 3. Então qual é o módulo desse vetor? 1 metro, mais 1 metro, mais 1 metro. Qual o módulo? Qual o tamanho desse vetor? 3 metros. Esse é o módulo. Direção. Direção aqui para nós vai ser o seguinte. Ou vai ser horizontal, ou vai ser vertical, ou vai ser inclinado. Qual é a direção desse vetor? Horizontal. Horizontal. E qual é o sentido? Ó, o sentido, você pode fazer muita coisa. Você pode falar que o sentido é para cima, ou de baixo para cima, ou de sul para norte. Para facilitar, eu vou falar para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. No caso aqui, esse vetor, qual é o sentido dele? Para a direita. Então, está aí a representação de módulo, direção e sentido. Irei dar um outro exemplo aqui para a gente ratificar isso. Olha esse exemplo aqui agora. Aqui, eu tenho esse vetor aqui, ó. Aí tem esse vetor. Cada pedacinho aqui vai ser 2 metros. Isso a questão fala. Aí nós vamos caracterizar esse vetor. Primeiro, esse vetor é um vetor XY, YX ou tanto faz? Não tanto faz, não. Então, o que eu falei com você. Primeira coisa, você vai descobrir onde que é o fim do vetor. Onde que é o fim do vetor? É na ponta. Aqui eu tenho o fim do vetor. Se a ponta é o fim do vetor, aqui eu tenho o começo do vetor. Aí é o seguinte, onde que é o começo? É Y. Então, Y tem que vir primeiro. Onde que é o fim de um vetor? Na ponta, que no caso aqui é o X. Então, que vetor é esse? É o vetor YX. Aí ele tem módulo. Módulo é o seu tamanho. Cada pedacinho tem o quê? 2 metros. Então, 2, 4, 6, 8. Ou seja, o módulo, o tamanho dele é o quê? 8. 8 o quê? Metros. Lembra? Tem que ser o valor do metro acompanhado da sua unidade. Isso é o módulo. Qual é a direção? Tem que tomar cuidado que o aluno começa a confundir direção com sentido. Direção é horizontal, vertical, inclinado. Qual é a direção? Vertical. Vertical. E qual o sentido? Sentido, eu falei com você, pode ser para baixo, para cima, para a direita, para a esquerda, de leste para oeste, norte para sul, da esquerda para a direita. Para facilitar, eu faço assim, ó. Sentido, para cima. Para cima. Então, esse vetor está o quê? Caracterizado. Então, nós sabemos. Existem grandezas escalares e grandezas vetoriais. Nós já sabemos representar o vetor. E agora? Então, vamos fazer uma coisa. Aprender a somar vetores. Então, aqui é a soma de vetores.
Por quê? Somar escalar é muito fácil. Por exemplo, você tem assim uma massa de 20 kg e uma outra massa de 30 kg. Massa é grandeza o quê? Massa é grandeza escalar. Como é que eu somo grandeza escalar? Somo algebricamente. 20 mais 30, 50 kg. Isso é quando a grandeza é o quê? Escalar. E a grandeza vetorial? Como a gente soma? Então aqui a ideia é o seguinte. Eu tenho um vetor. Esse vetor aqui, eu vou chamar ele de vetor A. Aí eu tenho um outro vetor. Por exemplo, um vetor B. Então eu tenho dois vetores, A e B. O que a gente quer? Somar esses dois vetores. Tem como somar esses dois vetores? Sim. E para somar vetor, a gente tem duas regras. Chama-se regra do polígono e regra do paralelogramo. Então, aqui é um de cada vez. O seguinte, vamos começar com a regra do polígono. Então, primeira regra. Primeira regra. Regra do polígono. Regra do polígono. O que ela fala? Essa regra fala que você vai pegar fim com começo. Você vai pegar o fim de um vetor e ligar no começo do outro. Então, você vai pegar o fim de um vetor e ligar no começo do outro. Lógico, se você pegar um livro ou na apostila, não vai estar escrito só assim, fim com começo. Eles vão dar um texto lá explicando a regra. Mas, no fundo, o que está escrito lá? Você vai pegar o fim de um vetor com o começo do outro. Então é o seguinte, eu tenho um vetor A e um vetor B. Se eu tenho um vetor A e um vetor B, o que você vai fazer de cara? Achar o fim do vetor. Onde é o fim do vetor A? Aqui na ponta. Aqui eu tenho o fim. E aqui é o começo. Onde está o fim do vetor B? Na ponta. Então aqui eu tenho o fim e aqui eu tenho quem? O começo. Sempre assim. Acho o fim no começo. O que fala a regra do polígono? Você vai pegar o fim de um vetor, então você vai pegar o fim do vetor A e juntar com o começo do vetor B. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Pegar o vetor A, o fim do vetor A com o começo do vetor B. Vetor B, vetor A. Então, perceba. Fim do A com o começo do B. Aí, o que vai acontecer? O que sobrou aqui? Sobrou um começo e um fim. Você vai unir. Esse aqui é o vetor resultante. Aqui não é o começo e o fim. Onde está o sentido do vetor resultante? No fim que sobrou. Então, aqui eu tenho um vetor resultante. Quem é o vetor resultante aqui? O vetor resultante é a soma vetorial do vetor A mais o vetor B. Então, achei o vetor resultante. Utilizando a regra? Regra do polígono. Lógico que eu vou dar o quê? Mais exemplos.